novo do Você em Pauta. Passaram bem? Da última entrevista para agora, nós passamos ótimamente. Vocês passaram bem? Passei bem dormindo. A gente tá na correria aí também, gente. Hoje nós estamos com uma visita da nutricionista Fernanda. Ela já fez algumas atividades, né? Aqui na nossa escola, que a gente vai colocar lá também no site para vocês verem o quanto foi legal, né, essas atividades aqui dentro da escola. E obviamente que eu estou muito bem acompanhada com o Vitor e com a Isadora. Então seja bem-vinda. Obrigada. Nós queremos já agradecer de antemão, né, toda essa disponibilidade, né, que você conseguiu dar para a escola e atenção especial que você conseguiu, né, trazer para nós, porque não é, a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida. E para um profissional, né, conseguir, né, essas brechinhas é um esforço muito grande. Então a gente quer agradecer de coração, né, toda essa tua dedicação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito de trabalhar essas coisas, de, né, às vezes falar e conversar sobre assuntos que talvez para mim seja muito simples, mas que seja bem esclarecedor, né, para os jovens aí, principalmente, né. Então eu que agradeço a oportunidade de ter vindo. Pode contar comigo sempre. Que bom. Então, assim, gente, vocês sabem que o nosso site ele é voltado tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E, né, principalmente baseado nos problemas que nós vivenciamos dentro das escolas. Então, né, enquanto professores, enquanto colegas. E todos os projetos estão em cima justamente de problemas que vieram pós-pandemia. Por que um nutricionista? Você conseguia fazer exercício físico na pandemia? Você não comeu nenhuma besteira enquanto você estava em casa? Eu comi, horrores. Né, a gente passou por um período muito, muito, muito complicado. E algumas pessoas nem sequer sabem que existem profissionais voltados justamente para tratar esses distúrbios de alimentação, que também são causados por essa ansiedade, por esse medo todo que a gente passou nesse período. Então eu gostaria de começar perguntando o quê? Qual é a função do nutricionista? Então, assim, o nutricionista ele tem várias áreas de atuação dentro da profissão, né? De tanto área clínica, hospitalar, industrial, assim, em refeitórios e tudo mais. E, na verdade, na área clínica, talvez que se encaixe mais nesse nosso conversa aqui, o nutricionista tem como função ajudar a pessoa a achar dentro da sua realidade estratégias e formas de se alimentar do jeito mais saudável possível. Independente de qual seja o objetivo da pessoa numa consulta nutricional, seja melhora de saúde, melhora da atividade física, ganho de peso, perda de peso, qualquer coisa assim, o nutricionista precisa, como se fosse interpretar a vida da pessoa e colocar a alimentação nesse meio do caminho, né? Então, não é a pessoa que vive para a alimentação tem que se encaixar nessa rotina da pessoa. Então, o maior papel do nutricionista é conseguir conciliar a necessidade que a pessoa tem de calorias, do objetivo que ela tem, com essa realidade que ela vive. Então, esse é o maior desafio também, né? Da gente conseguir colocar tudo isso dentro da rotina da pessoa. Esse é o papel, assim. E aí, de repente, quando a gente fala de adolescentes ou de distúrbios de imagem corporal, alguma coisa assim, é identificar, ajudar a pessoa aí, de repente, a tratar, a entender qual é a função do alimento, não criar um terrorismo nutricional, que a gente fala muito, que assim, eu vou comer um doce e vou ter diabetes, eu vou comer um brigadeiro e vou engordar, eu vou fazer a pessoa entender que isso não existe, né? Que uma coisa única não vai fazer diferença na vida dela, pelo contrário, vai fazer muito bem, e de repente, neste momento, indicar até para outros profissionais, né? Médico, psiquiatra, psicólogo, quando necessário, para fazer acompanhamento aí em conjunto, né? Multidisciplinar, que é a melhor forma que a gente tem de tratar. E o que seria exatamente uma alimentação saudável? Porque as pessoas têm uma visão muito deturpada, eu acho, né? Que muito certinho. Uma alimentação saudável, assim, você pode entender por uma alimentação que te traga energia para você fazer as suas atividades do dia a dia, né? E que não te cause nenhum problema depois do consumo, vamos dizer assim. Existem substâncias, né? A gente não pode chamar de alimentos, né? Mas são substâncias que geralmente estão em alimentos industrializados, que se a gente faz o consumo delas com uma certa frequência ou num longo período, enfim, a gente acaba tendo problemas de saúde relacionados a esse consumo. Então, a ideia de uma alimentação saudável é a gente ter uma alimentação que nos dê energia, que não traga nenhum problema a longo prazo ou a curto prazo, né? Então, que eu
não tenha nada de doença relacionada ao consumo deste alimento, né? E que eu consiga ter aí energia para o dia a dia para fazer as atividades que eu preciso, né? Mantendo o meu corpo em ordem, tendo um funcionamento adequado, aí eu consigo identificar que essa alimentação sim é saudável. E é saudável também, é bom a gente fazer uma vírgula, comer fora do saudável, né? Então assim, o saudável não é só comer fruta, verdura e legume e deu e não posso comer mais nada. Não, o saudável é eventualmente comer um chocolate, eventualmente comer um alimento que gosta, eventualmente comer alguma coisa com mais açúcar, enfim. Isso também é saudável, né? A gente não pode esquecer que essa balança aí precisa funcionar muito bem. E quais são os benefícios de eu ter um acompanhamento nutricionista? O que me traz de bom eu ficar... Indo lá e acompanhando? Na verdade, assim, ó, o que eu, nutricionista, sempre quero é que o paciente, em médio e longo prazo, consiga ser o seu próprio nutricionista, tá? Então, esse é o meu objetivo de médio e longo prazo com o paciente. Então, o benefício é você aprender como que você deve se alimentar para você ter uma vida saudável, para você colher frutos. Então, vamos colocar o exemplo de uma pessoa que pratica atividade física e quer ganhar massa muscular. Então, eu vou explicar para ela, olha, você precisa comer mais carboidrato, um pouco mais de proteína, tanto em gramas que a gente vai colocar é isso, é aquilo, a quantidade que você precisa é mais ou menos essa, você pode escolher entre tal alimento e tal alimento, você vai comer isso aqui antes da atividade física, isso aqui depois, e aí você vai adaptando. Quando a pessoa já consegue fazer isso de uma forma um pouco automática, no meu entendimento, essa pessoa já está pronta para ter alta, vamos dizer assim, ela volta para um acompanhamento semestral, de repente, ou trimestral, né, de acordo com o objetivo que ela tenha. Mas a gente consegue fazer com que a pessoa seja o seu próprio nutricionista e consiga fazer avaliações críticas de como, essa semana minha alimentação não foi muito legal. Mas por quê? Porque de repente eu tive uma semana cheia no trabalho, porque de repente aconteceu tal coisa, porque... Não, então agora eu vou voltar para a minha dieta, vou começar a fazer direito, vou priorizar isso, vou priorizar aquilo. Esse é o objetivo maior, tá? Do acompanhamento. E existe uma forma diferente, dietas diferentes, né, vamos dizer, cardápios diferentes, né, por idade, por exemplo? Sim, na verdade assim, tudo na nutrição é individual. Por mais que pareça muito igual, né, que é só comer carboidrato, sim, é só comer isso aqui, a gente volta para aquela pergunta lá do início. É individual porque cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas necessidades. Então, pensando em criança, adulto, idoso, praticante de atividade física, gestante e tal, cada um tem as suas recomendações, né? De acordo com recomendações internacionais, de órgãos de saúde e tudo mais. E aí a gente dentro disso monta dietas, né? Ou cardápios, enfim. Existem estratégias que são diferentes aí, né? Então eu posso ter uma dieta com mais carboidrato, ou com menos, com mais proteína ou menos, né? Posso ter uma dieta sem carne, com carne, objetivo de ganho de massa, alguma coisa assim, e eu tenho aí pontuações, estratégias diferentes para serem usadas. Mas de uma maneira geral, eu tenho recomendações por faixa etária e por público, né, por população, e aí tenho então as recomendações individuais dentro dessas, né, entendo que variam através de idade, peso, altura, sexo, né, então a gente consegue fazer essas diferenciações, tá? Sim. E no que influencia na vida da pessoa ter uma nutricionista? Eu vou te dizer assim, a gente consegue ser muito saudável de uma forma muito simples. Tá? As pessoas às vezes procuram pílulas mágicas, varinhas mágicas e coisas muito fáceis, né? Porque a gente precisa entender que assim, a gente se alimenta pelo menos 5 ou 6 vezes no dia, né? É que nem tomar banho e escovar o dente, a gente faz isso todos os dias, dorme todos os dias, é uma coisa que tem que ser automática. A partir do momento que eu sei que eu faço, que grande parte do meu dia eu tenho esses acontecimentos que são as refeições, eu preciso entender que isso aqui vai impactar diretamente na minha condição de vida, independente de qual seja a minha atividade. Então, o benefício é você conseguir ser o seu nutricionista mais para frente, né, a médio e longo prazo, e conseguir entender qual é a melhor alimentação para você no momento. Então, para você não simplesmente, eu estou vivendo, estou levando a vida, estou levando. Não, vamos organizar esta vida para você conseguir tirar o melhor desta fase que você está. Essa fase eu não posso fazer atividade física. Legal, então a gente vai desenhar uma dieta para este momento, para que você tenha energia, para que você consiga trabalhar, para que você durma direito. Então, assim, eu diria que o maior benefício é a gente conseguir ter uma saúde
constante e extrair tudo aquilo que eu posso de bom do meu momento, do meu período, tá? Então é uma condição muito muito automático, né? Mas a gente precisa entender que a alimentação está diretamente ligada a esse desempenho que a gente vai ter. Essa, na minha opinião, é a maior... E quando se fala em desempenho, não é apenas a parte física, né? Não, desempenho cognitivo. Também, né? Sim, Até sim. a parte emocional, né? Até a Eu parte fico realmente emocional. estressada se eu tô com fome, gente. Vocês gostam de comer? Mas com certeza. Eu fico realmente mal-humorada. Nós estávamos falando antes de dietas que eliminam muito uma característica, né, um alimento e tal. Isso é a maior característica de mau humor, maior, né, possibilidade de ter mau humor, de insônia, de dor de cabeça e tudo mais. E assim, quem é que vai conseguir trabalhar bem? Quem é que vai conseguir estar bem-humorado, estudar, aproveitar, fazer, até assim, eu até posso ler e estudar, mas será que eu vou conseguir registrar? Não vou conseguir se eu tiver mal nutrido, né? Se eu tiver mais estressado, se eu tiver inflamado, né? Que é um termo que a gente sempre usa bastante. Então, a alimentação tem direta influência nisso também. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam não se alimentando bem também pela questão de uma falta de tempo. Por exemplo, lá em casa eu sempre percebi, todo mundo trabalha de manhã, tá fora de tarde, às vezes chega tarde de noite e aí isso acaba prejudicando, tipo, o tempo pra fazer uma comida saudável, né? Sim. Daí você come meio que o que tem Come ali, o que tem rápido, né? E aí assim, ó, existem possibilidades dentro de uma rotina dessa, que é aí que eu digo que entra bem a capacidade do nutricionista, de dar ideias e ter estratégias para que a pessoa consiga se alimentar bem dentro desse contexto. Então assim, vai ter de repente segunda, terça e quarta, eu consigo fazer a comida no domingo para eu esquentar nesses dias. Quarta não deu para fazer, ok. Então quinta de meio-dia eu vou fazer um sanduíche que tá rápido ali na minha mão, mas eu vou colocar as quantidades ideais, vou colocar coisas que sejam mais saudáveis dentro desse sanduíche. Daí, se quinta-noite eu cozinho de novo, faço uma massa, um ovo. Então, existem estratégias num contexto desse bem corrido para a gente conseguir se alimentar bem, tá? Então, esse é o nosso papel maior, eu acho. Mas é engraçado quando a gente fala assim, porque realmente a correria é muito corrida a vida da gente. Parece que tá, né? Cada vez menos tempo, né? Mas assim, que nem a minha filha foi diagnosticada agora com intolerância à lactose. E daí, assim, com o tempo, sem tempo, a gente dá um jeito, porque daí a gente vai passar mal. Exatamente. São as necessidades, né? Sim, então assim, vai também, acho que talvez, ou de um trabalho mental, ou às vezes a disposição, às vezes você não quer fazer uma dieta, às vezes você não quer comer uma alface. Eu gosto de alface, mas às vezes eu não quero comer alface. Mas eu vou te dizer assim, talvez se alface estivesse, de repente, eu vou no mercado no sábado, talvez se eu chegar e já deixar lavado na geladeira, aí você come. A possibilidade de você comer é muito maior. Então, tem algumas coisas que a gente tem que colocar meio como disciplina, né? Então, eu vou no mercado, vou comprar fruta, vou cortar as frutas, vou deixar pronto na geladeira, vou cortar os legumes, vou isso, aquilo, e facilitar um pouco a vida. Vai na disciplina. De costume mesmo, porque, por exemplo, eu não posso comer arroz. Eu passo uma tolerância com arroz. E no começo foi absurdo a gente conseguir se adaptar. Porque o arroz, gente... É uma base, né? A gente para e pensa, como é que vai comer esse arroz? Agora já faz, né? 2, 3 anos que eu não como arroz. Sim. E pra comer arroz eu preciso tomar remédio. Eu só posso tomar remédio, então eu não como arroz. E a mesma coisa com ela, né? Lá em casa a gente vive do quê? Queijo, iogurte, leite. Gente, eu descobri que linguicinha tem leite. Tem leite. Presunto tem leite, margarina tem leite. Assim, várias coisas que você nem imagina. Assim, ketchup tem leite. Sim, e assim, ou seja, eu fiquei assim, o que eu vou dar pra você não comer? Exato. Assim, aí é que entra a tal da educação nutricional que a gente fala. Assim, ler rótulos, entender, como é que a gente fala assim, compreender o que está escrito ali, interpretar. Qual é a substância que ela tem alergia, onde que ela pode estar escondida, quais são os alimentos mais característicos, né, as opções que a gente tem de troca, né. Isso também é o papel do nutricionista de tentar achar estratégias para a pessoa poder comer bem, né, e de uma forma mais fácil, né, de uma forma mais rápida. É engraçado, sabe, porque eu fiz primeiro final de semana eu fiz um cachorro quente, né, fiz um molho em casa, tudo certinho, não tinha como dar errado, né, coloquei batata palha, ela morreu com batata palha, passou mal.
Você diz, meu Deus do céu. E o neurologista falou pra nós, não, tem alguma outra alergia aí. Vamos refazer esses exames, tem que ter alguma coisa. Olhando lá, a batata palha tem leite. Tem contaminação. Sim. A gente não tem um minuto de paz. A gente não tem 1 minuto sem lactose, é isso aí. Mas o caso dela é severo, né? Então, É severo, é bem severo, assim, é uma coisa que, pra você ver como, acredito que muitos também acontece em casa, ela falou que lembra exatamente que com 11 anos, hoje ela tem 20, com 11 anos, ela sentiu a primeira cólica forte que ela veio sentindo durante todos esses anos. Meu Deus. E nós nunca paramos para pensar que poderia ser Alimentar. alguma coisa relacionada à alimentação. Até que o do ano passado para cá começou a surgir várias Alergias bolinhas no rosto. E na primeira vez a gente achou que era espinha, até, mas tipo, da noite pro dia, e ela foi lá e estourou tudo. E inflamou tudo. Meu Deus. Imagina, né? Sim. Só que aquilo começou a espalhar. Não, Tá certo, não tá certo. isso é um cobreiro. É. Cobreiro. É. Isso daí é. Sei lá. Alergia, a gente fez, maquiagem. Sim, a gente estourou tudo. Alergia à maquiagem, alergia ao sabonete, alergia à espuminha do É passar o sabonete. sabão da roupa. Mas é que daí só tava que assim, né? Não era. Foi tudo. Aí ela foi no dermatologista pra ver o que era aquilo, porque a situação das diarreias frequentes, das dores, era uma coisa que não chamou assim. Sim, mas assim, desde os 11 anos de idade ela convivia com isso de uma maneira Então, pra comum, nós né? era algo normal. Pra você assim, como a gente se engana às vezes com as coisas. Quando foi fazer o exame, que assim, deu um nível absurdo, assim, ficou. Uhum. E aí tira e a pessoa, porque assim, ó, é muito comum isso acontecer no consultório. Assim, a pessoa chega geralmente com uma queixa assim, eu tô cansada, eu não durmo direito, as minhas fezes, tanto que assim, a primeira pergunta que eu faço pra pessoa é assim, como funciona o seu intestino? E aí a gente fica ali um tempo esmiuçando essa função. Porque aí assim, através de alguns sinais e sintomas que ela me passa, então a pessoa tá cansada, tem dermatite, né, tem problema na pele, o intestino não funciona bem, ou é muito preso ou é muito solto, tem muitos gases, não digere bem algum tipo de alimento, tem dor de cabeça frequente, tá sempre sonolenta, tá sempre... batata. A gente se acostuma com o errado, porque se aconteceu uma vez e aconteceu de novo, deve ser normal. Sim. Não é normal. E acaba se tornando normal de tanto que acontece. De tanto que né? acontece. Não, é que meu metabolismo é rápido, eu escutei algumas vezes. Isso. Não, porque eu como, eu pareço um pato, né? Eu como e vou pro banheiro. Garça. Eu sou rapidinha. Mas é assim, é muito importante a gente entender que uma situação dessa é tão perigosa como qualquer outro tipo de doença. Porque assim, o intestino faz a absorção de nutrientes, é a barreira imunológica do corpo. Então assim, a hora que aparece na pele, a gente diz, é que o negócio já está num nível muito alto. E quando a gente retira, e quando a gente retira, que daí a pessoa diz, nossa, Era eu só tenho dor de isso. cabeça. Nossa, eu dormi bem. Nossa, meu intestino funciona bem. Nossa, eu tô mais disposta. Então, são coisas que a gente precisa sempre pensar. Não é normal passar mal. Não é normal ter diarreia. Não é normal ter o intestino preso. Não é normal. Precisa ver o que tem, o que está acontecendo. Pode ser que seja só alimentar, que eu não como tanta fibra, que eu não estou tomando tanta água, pode. Mas não é normal que isso não se conserte sozinho, né? Com uma mudança simples de alimentação. Mudou, não tem, a gente precisa procurar mesmo o médico ver para examinar. E daí num caso assim extremo, né, que a pessoa fica muito tempo, é assim que fala que o corpo está inflamado, né? O corpo inflama porque assim, pensa que ela consome uma proteína, na verdade é um açúcar, né, a lactose, que ela não tem capacidade de digerir. E aquilo fica ali apodrecendo, inflamando, juntando citocinas inflamatórias, que a gente fala, substâncias inflamatórias, e o corpo tem que dar conta de tudo isso. Então é como se a gente sempre estivesse quase doente. E o corpo sempre vem trabalhando, tentando trabalhar para manter as coisas estáveis. Então isso fica como se fosse um ambiente estressado, né? E bem inflamado. Então, se para você tomar um vento não dá gripe, para ela o mesmo vento vai dar gripe. Se para ele uma virose vai passar despercebida, para ela vai ser muito mais frequente ou muito mais forte os sintomas. É uma bomba. É uma bomba relógio que geralmente explode, ainda bem que o dela foi assim só de pele, né? Mas geralmente a gente vê casos assim, de pessoas com umas inflamações intestinais muito severas, né? Que tem um tratamento muito mais longo. É bem difícil E mesmo. até fazer essa desinflamação, essa desintoxicação do corpo demora
muito pra... Demora, e assim, tem tratamento, né? A gente precisa pensar que tem tratamento medicamentoso, tem tratamento alimentar, às vezes com algum tipo de suplemento, glutamina, probiótico, inulina, tem algumas coisas que a gente usa para poder refazer esse epitélio intestinal. E aí, o epitélio intestinal, vocês lembram lá da aula de biologia, a gente tem todas as junçõezinhas, né? E essas junções têm que ser muito, assim, duras, né? Então, para isso, talvez assim, 6, 8 semanas, para a gente voltar a ter um padrão de junção boa, né? E aí, claro que com uma alimentação voltada para isso, né? Com um alimento anti-inflamatório, às vezes com suplemento anti-inflamatório, para a gente conseguir melhorar toda essa situação. Demora um pouco, mas volta ao normal. O que a gente tem que cuidar daí, neste caso de intolerância, é para não ter contaminação cruzada. Porque às vezes assim, a pessoa está tratando para tentar desinflamar. E aí um pouquinho que ela consome ali, sei lá, de uma faca que estava suja com requeijão, ela passou no pão ali dela, né? E ela consumiu um pouquinho, É como se fosse um copo cheio. Sim. E o copo dela está sempre cheio. Porque eu não consigo esvaziar esse copo nunca, né? Então assim, qualquer coisa que pinga, eu tenho sintoma. Então esvaziar o copo é muito difícil. E aí o esvaziar o copo é quando a gente tira tudo de vez, assim. E às vezes, num caso mais grave, precisa tirar os outros alimentos alergênicos também, né? Trigo, cevada, centeio, aveia, que são os glútens, né? Às vezes ovo, às vezes peixe, às vezes, sabe? Tem várias coisas aí que a gente precisa retirar para ajudar nessa desinflamação. Aí retira tudo, trata o intestino e depois reintroduz alguns alimentos. É bem trabalhoso, assim, mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque a pessoa tem uma qualidade de vida que ela não experimentava há muito tempo. Então, não é normal passar mal. Não vamos normalizar não isso, né, gente? Não e são vários os sintomas, né? Eles são diversos. São diversos. Eu, nessa função de estudo aqui, olha lá, olha cá, que eu descobri que existe, por exemplo, uma alergia a grãos. Sim. Eu nunca fui fazer o exame, mas pode ser que seja o que eu tenho em relação ao arroz, né? Porque simplesmente, e daí não é o contrário do dela, né? Ela tem diarreia, tem problema. O meu, ele simplesmente para tudo, ele não digere mais nada, ele para. Para o intestino, porque daí você pensa assim. O intestino, e o estômago, porque ele fica ali parado. Não digere. A gente sempre sabe que não dá mais fome, não dá mais nada, né? Porque tá parado. E pode ser também assim, o que a gente precisa pensar, pode ser uma alergia a grãos ou então pode ser também uma dificuldade de digerir mais amidos. Então aí eu posso entrar também com outro suplemento com enzimas digestivas, pontualmente, para ver como é que você se sente. Então é tudo uma experimentação. Não tem o que é certo e o que é errado, é tudo muito individual e a gente vai, vamos tentar aqui, não deu, vamos tentar aqui. E são vários, é considerado um distúrbio alimentar? Não é um distúrbio alimentar, é uma alergia, uma intolerância. Seria voltado apenas para anorexia, bulimia. Isso. O distúrbio a gente vai chamar de uma dificuldade de relacionamento com a comida, né? Independente de qual seja o final, né? Se é porque eu tô... Compulsão, exato. Mas esse é uma alergia ou uma intolerância mesmo. E tem como desenvolver isso por família, genético? Tem. Geralmente é genético, a alergia geralmente é genética, a intolerância ela também tem componente genético, a intolerância principalmente à lactose, e ela também pode ser, assim, exacerbada, você já tem aquele gene ali, né, circulante, e ela pode ser exacerbada por um consumo aumentado de leite derivado. Então a pessoa come muito leite, toma muito iogurte todo dia, 3, 4, 5, 10 vezes no dia, sabe? A pessoa pode vir a ter uma intolerância, porque ela já tem esse gene e ela acaba aflorando, né, essa possibilidade aí. Pode sim. E existe tipo uma forma de acabar com essa intolerância? Porque eu tinha quando eu nasci, né, logo ali já identificaram que eu tinha, aí eu comecei a tomar leite de cabra. Ai, que delícia. E aí meio que o médico disse que então eu tinha me curado, digamos assim, dessa intolerância. E eu fiquei até os meus 11, 12 anos, que eu fui tendo um teste, daí que deu novamente que eu tinha intolerância. Na verdade, assim, existe um período que a gente chama de janela imunológica, que são os primeiros 200 dias do bebê. Então, é desde o primeiro dia da gestação, né, do dia da concepção ali, até os 2 anos de idade completa. Neste momento, eu consigo ajudar o sistema imunológico a fazer um trabalho melhor, né? Então, neste período, se eu tenho uma intolerância ou uma alergia, eu posso vir a não ter para frente. Depende de como eu tratar neste período. Então, tratei bem nesses primeiros 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias, que é até os 2 anos de idade da criança, a alimentação, intestino, enfim, outras situações.
eu consigo talvez não ter essa intolerância mais pra frente. Pode ser que eu mesmo tratando bem, eu tenha por outros motivos essa intolerância lá pra frente também. Mas acontece de chegar nos 2, 3 anos a criança não ter mais e não apresentar mais durante o resto da vida. O motivo daí voltou. Né? Pode voltar. Mas Isso. eu sou bem irresponsável nesse meio, eu tenho que... Porque eu preciso passar melhorar. mal. Eu prefiro passar mal do que não comer normalmente. Não, e daí assim, passar mal não é normal. E assim, sabe o que você tem que pensar? Que assim, o teu intestino tem uma função tão importante que ele faz então a barreira imunológica do organismo, ele faz a absorção de nutrientes e tudo mais. E toda vez que você passa mal porque você consome algum alimento que te causa diarreia ou até constipação, você acaba varrendo essas, lembra das vilosidades intestinais? Essas vilosidades, você acaba achatando elas. E aí elas não fazem mais a função dela corretamente. E aí se você acaba ficando sem essas vilosidades, você tem dificuldade de absorção de nutrientes, você pode ficar doente com mais frequência, você pode vir a desenvolver uma, síndrome do intestino irritável, pode desenvolver uma doença relacionada a esse funcionamento intestinal. Então não seja irresponsável. Mesmo com o uso de enzima, quando a gente consome o leite, a gente pode ainda, porque assim, a enzima nunca é calculada para aquela quantidade que a gente está consumindo, então pode passar alguma coisa ou outra. Então mesmo o uso de enzima tem que ser meio controlado para quem é intolerante. Então tenta não consumir. E aí quando precisar muito, toma enzima e aí consome um pouco. E esses produtos tipo zero lactose? Eles são produtos adicionados da enzima, né? Então a intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose no intestino. E aí, que é quando a gente não produz a enzima lactase. Essa enzima lactase, ela é colocada no alimento com leite e aí ele passa a ser zero lactose. Né? É o mesmo que tomar enzima. Na verdade, não é que não tem lactose, só Ela tem um produto a mais exatamente. que auxilia. Isso. Assim, a gente faz um crivo das perguntas, né, que Sim. enviam, né? Mas uma das perguntas assim que me chama muito a atenção é a dificuldade das pessoas de ou emagrecer ou de engordar, né? Porque daí assim, eu lendo as perguntas eu já imaginava assim, meu Deus do céu, né? A pessoa que tá querendo emagrecer, a louca das dietas, né? Da sopa, do ovo, né? E o que tá querendo engordar, assim, não sei, automaticamente eu vejo assim, um monte de besteirol embaixo comendo e não consegue. O que a gente precisa pensar assim, que também é uma parte que a gente tem que entender que o ser humano nunca está satisfeito, né? Ele nunca está feliz com o corpo dele, ele sempre tem alguma coisa para mudar, né? É uma parte também psicológica que a gente precisa trabalhar. E a gente também precisa trabalhar a expectativa do paciente, entendeu? De acordo com a realidade. Então assim, não adianta eu, deste tamanho, chegar lá na nutrição e dizer assim, eu quero pesar 45 quilos. Mas nem quando eu tinha, acho que 10 anos, eu pesava 45 quilos, sabe? Porque eu sou uma mulher grande, eu tenho 1,72 m. Eu nunca vou pesar pouco, eu nunca vou ter braço pequenininho, nunca vou ter uma perninha fininha, entende? São então, biotipos, né? São biotipos, exatamente. Então a gente primeiro precisa alinhar a expectativa do paciente com a realidade. E a segunda coisa é assim, existe possibilidade para tudo. Eu posso querer ser mais magra dentro do meu biotipo, eu posso querer ser mais cheinha ou mais forte, enfim, dentro do meu biotipo. Dá para fazer isso através da alimentação. Mas eu sempre tenho que pensar que eu tenho algumas outras situações envolvidas. A atividade física, que é mandatória em qualquer um dos casos, um sono de qualidade, hidratação, a alimentação bem regulada e tudo mais. Então, é bem comum, assim, a maior parte das queixas que a gente tem, ou é ganhar peso, ou é perder de peso, ou é ganho, ou é perda. Sim. E dá para trabalhar muito bem isso, né? Dentro de uma alimentação normal. Não existe nada de especial que precise fazer para poder alcançar o objetivo. Assim, e esses remédios, né? Ai, tudo quanto é os remédios milagrosos, para emagrecer. Né? Para emagrecer. Remédio, chá, suplemento. Eu vou te dizer assim, o que vai emagrecer a pessoa é a dieta. Às vezes o medicamento entra como um inibidor de apetite. E aí, como a gente estava conversando antes, eu tenho um paciente lá de 220 quilos, que ou ele emagrece a qualquer custo ou ele infarta, o uso do medicamento é benéfico. Aí vale tudo, né? É menos perigoso ele usar o medicamento do que ele ficar no estado que ele está, né? A mesma situação da cirurgia bariátrica, né? Então assim, qual é a consequência? Eu ficar lá com 200 quilos ou eu passar pelo risco da cirurgia? Não, acho que eu passar pelo risco da cirurgia ainda é mais benéfico para minha saúde a longo prazo do que eu ficar com esse peso patinando ali para perder, né?
Então, o medicamento tem o seu uso, tá? Existe, a gente não pode ter preconceito, né? Ele precisa ser bem indicado. Aí que a gente está o problema. Quando eu consumo o inibidor de apetite, então, né, o medicamento para ajudar na perda de peso, esse medicamento vai fazer vai me dar um sintoma fake, de como se eu tivesse sem fome o tempo inteiro. Se eu não mudar o meu padrão alimentar, se eu não modificar o meu padrão, a gente disse que é a mudança do estilo de vida, que entra padrão alimentar, de sono, de atividade física, eu não vou ter um resultado a longo prazo sedimentado. Mesmo para aquele paciente de 250 quilos que vai fazer a bariátrica, ou então vai usar o medicamento, tá? Para qualquer pessoa. Então não muda, para qualquer pessoa que vai fazer emagrecer é dieta e atividade física. Seja uma dieta mais restrita ou menos restrita. Eu tomo então o medicamento como um artifício para me ajudar neste processo. Preciso pensar que ele pode ser útil neste começo, mas que para o final da vida eu vou tratar uma doença crônica chamada obesidade. Então eu preciso entender que isso é uma doença crônica e que ela precisa ser tratada de hoje até o fim da minha vida, bem como um diabetes, bem como um alcoolismo, bem como qualquer outro tipo de doença. Então não existe um período, e o grande problema do medicamento é que as pessoas acham, eu vou tomar 6 meses esse medicamento e depois eu vou largar, vou continuar comendo tudo que eu quero, ou quem faz bariátrica pensa assim também muitas vezes, eu vou comer tudo que eu quero e daí nunca mais vou engordar. Não. E o problema nem sempre é engordar ou perder peso ou ficar no peso, o problema é a saúde envolvida em tudo isso, né? Então eu tenho muitos bariátricos lá no consultório, pós-bariátricos, que eles emagreceram, ok, mas agora eles estão muito doentes, porque eles ainda não conseguiram chegar numa alimentação saudável e numa mudança de estilo de vida sedimentado. Então o medicamento não faz milagre, tá? Existem, como eu tenho um paciente também em especial no consultório, que eu sempre uso ele como exemplo, que é interessante da gente falar. Ele começou a usar aquelas canetinhas, né, chama-se, acho que eu posso falar o nome dela, né, Ozempic. O Ozempic, então, para ajudar, então, neste emagrecimento, ele estava com 147 quilos, tá, mais ou menos. Então, essa medicação, o médico passou com o intuito de melhorar, de diminuir a sensação de fome. Então, essa medicação tem como principal função tratar a diabetes, mas como efeito colateral, ela diminui o esvaziamento gástrico. Então, a pessoa está sempre cheia, sempre com fome, sempre sem fome, né? Sempre com o estômago cheio. Depois de, acho que 60 dias que o paciente estava usando, ele voltou ao consultório, ele estava com 160 e poucos quilos. Então, assim, em 60 dias ele conseguiu, usando o medicamento, ganhar 15, 16 quilos. Tá? Então, assim, não é o medicamento que vai fazer o efeito. Não é o medicamento sozinho que vai ter todo como é que a gente fala assim, o bem, né? Não é ele que vai levar toda a fama do bom. Independente de eu usar medicamento, se eu não mudar meu estilo de vida, se eu não mudar a minha capacidade de alimentação, se eu não mudar a minha característica alimentar de atividade, eu não vou conseguir perder peso. Até porque toda dieta, né, deveria, né, ser acompanhada, né, de exames para saber para poder, né, saber de que forma, a forma certa, né, de trabalhar, né, nesse sentido, né. E como saber, assim, quando a pessoa está obesa? Estou obesa. Ou obeso, né? A obesidade, então, ela é uma doença que ela se caracteriza principalmente por um aumento do IMC. O IMC é o índice de massa corporal, né? Então, a gente, no IMC, leva em consideração peso, altura e idade. Né? Peso e altura, não até idade. Peso e altura é o quadrado. E aí, então, faço essa conta e eu vejo lá que acima de 29, 30 e poucos, aí eu começo a ter obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. O que eu sempre falo para o paciente é que, assim, independente do peso e da altura, o que a gente precisa examinar e levar em consideração é a composição corporal desse paciente. Eu posso ter um paciente com 50 quilos num IMC muito bom, mas ele ter, 12, 15 pontos de gordura visceral lá na minha avaliação de bioimpedância. Ou ele ter 15 quilos de músculo e o resto ser só gordura. Entende? Que assim, o IMC ele é um norteador, mas a composição corporal que vai me indicar mesmo qual é o estado de peso, né, de obesidade ou não desta pessoa. O IMC ele é usado mais para a população. Então, quando eu tenho eu vou aqui então no Gonçalves Dias ver no segundo ano quantas pessoas estão acima do peso, obesas, quantas estão eutróficas, quantas estão abaixo. Aí eu consigo fazer o IMC porque é um jeito mais fácil de eu conseguir esses dados. Mas o ideal é a gente avaliar de novo individualmente, caso a caso, qual é a composição corporal da pessoa. Então, eu posso ter sim uma pessoa magra, né, com um peso baixo, mas com um nível de gordura muito alto.
E posso ter uma pessoa muito pesada, com um nível de gordura muito baixo e uma quantidade de massa muscular perfeita, ótimo. Então o peso, na verdade, não importa muito. O que importa é a composição corporal, o nível de gordura visceral e tal. E aí o que é legal, acho, de falar é que assim, se você se olha no espelho, você se incomoda com alguma coisa que é realmente visível, eu me incomodo aqui com a minha barriguinha, eu acho que eu poderia melhorar, eu acho que eu podia, sei lá, melhorar o braço, eu acho que eu podia ganhar um pouquinho mais, perder um pouquinho mais. Dá para fazer isso com uma alimentação super simples, né? Com mudanças super simples. E não quer dizer que você vai ser obeso por isso. Ou que você vai ser muito magro por isso, né? Então, existe então essa avaliação, acho que individual aí, de uma maneira global, e existe também a avaliação física de cada um mesmo, assim, de crítica mesmo, né? De se olhar e ver o que quer mudar. Gostar ou não gostar. Gostar ou não gostar. E entender que, assim, você mora dentro desse corpo, né? O que você quer? Você quer morar bem? Você quer morar sei lá, em qualquer lugar, num lugar sujo, cheio de problema, vazamento e coisas ruins? Você quer morar num lugar organizado, limpo, bom, que te traga um bem-estar, né? Você mora ali dentro, é o seu corpo, né? Então a gente tem que se amar primeiro, né? É muito clichê a gente falar isso assim, a gente tem que se gostar, tem que se amar. Mas a gente tem que olhar para você assim, eu gosto do que eu vejo, legal. Eu acho que aqui tem alguma coisinha que eu quero mudar. Então, beleza, vamos procurar mudar aqui. Mas o todo eu gosto. E eu vou mudar porque eu gosto. Né? Mesmo uma pessoa obesa, eu vou mudar porque eu gosto de mim, porque eu quero ter uma vida boa, né? Porque eu quero estar bem. E voltando ali naquela questão dos chás, eles realmente auxiliam em alguma coisa, tipo, se é associados à alimentação e ao exercício, ou eles não têm? Eles são a cereja do bolo, sabe? Lembra de um sundae, assim, desenho de um sundae? Então, assim, dieta, atividade física, sono, hidratação. Aí a cereja lá em cima é o chazinho. É o suplementinho, né? Alguma coisa que a gente vai fazer. Eles têm alguns chás, têm as capacidades, daí que nem a gente está falando de anti-inflamatórias, né? Num tratamento, talvez, de desinflamação, né? Eles podem ajudar, às vezes, na saciedade, eles podem ajudar, às vezes, até num sono, numa indução de um sono mais reparador. Existem algumas estratégias que a gente pode ajudar o chá. Mas achar que o chá vai ajudar efetivamente na queima de gordura, no aumento do metabolismo, aí é Aquelas coisas, eu tô tomando água de limão. Isso. Água de Água limão, com gratidão, não você pode ter gratidão, pode tomar água que você gosta, morna, fria. Faz bem pro corpo. Faz bem pro corpo, você acorda bem, legal, mas essa não vai ser a diferença toda. Eu tô tomando água com gengibre. Na minha garrafinha tem gengibre. Que bom, delicioso, né? Fica gostoso e tal, mas não é isso que vai mudar a sua vida. Eu vi que Não é agora só tem perder até peso. umas cápsulas, né, de chá verde, eu vi que não foi. Que dissolve na água. Acho que é. Assim, ó, é uma forma assim também que às vezes a gente usa o chá não vai hidratar como a água, tá? Mas, às vezes eu colocar um chá um pouco mais morno, né, não muito quente para a pessoa, eu consigo auxiliar ela nessa hidratação. Então a gente pode usar o chá como estratégias. Eu tenho uma fome, um negócio, uma angústia, sei lá, 3 da tarde, eu já tomei meu lanche, vamos tomar um chazinho, vamos colocar aqui esse chá que vai diminuir um pouco a ansiedade. Isso eu acho bem bacana dos chás, assim, acho que dá para usar. Mas como intuito de queima de gordura, acho que não é onde a gente tem que focar. E qual que seria um alimento que você escolheria para qualquer pessoa? Que eu excluiria? Da vida, sim. Açúcar. Bom, eu vou te dizer, sabe por que não é refrigerante? Porque refrigerante é um produto químico qualquer, assim, sabe? Mas o açúcar, de uma maneira geral, eu acho que... Por que eu escolheria o açúcar? Porque ele está escondido em todos os lugares. Em todos os lugares que você... Assim, você vai comprar uma salsicha, vai ter açúcar. Você vai comprar um cereal, vai ter açúcar. Você vai comprar um iogurte, ele vai ter açúcar. Você vai comprar assim, ó, ele tá... Tem frutas com açúcar, gente. A frutose, assim, ó, a frutose, vamos esclarecer o mito da frutose, né, que eu acho interessante a gente falar até. A frutose que a gente vê em estudo científico, que causa problema de hepático, que dá diabetes, que não sei o que lá, é o suco da fruta, principalmente da maçã, que ele é reduzido e ele vira uma calda para adoçar produtos O industrializados. suco industrializado, no caso. É mais que o suco industrializado. Ele é como se fosse uma calda mesmo, tá? Então, assim, eles medem a doçura desse suco de maçã através dessa redução, né? Como se fervesse bem e ficasse uma caldinha, que aí eu concentro só a frutose desse açúcar para adoçar refrigerante, para adoçar bolacha, para
colocar no iogurte, para colocar em bebida, para colocar em várias coisas. Então por isso que você vê às vezes assim, suco 100% natural, aí tem lá suco de limão e maçã, não sei o que e maçã, não sei o que lá e maçã. Sempre vai ter a maçã ali. Por que vai ter a maçã? Porque eles usam essa frutose para adoçar e para chegar num padrão industrial, né? Então, esta frutose aqui, desta calda, desta maçã que foi feita suco e condensado e tudo mais, essa frutose concentrada aqui vai dar problema. Essa que eu uso lá no produto industrializado, essa vai dar problema de fígado, essa vai dar diabetes, essa é porcaria. A maçã em si, uma maçã, eu não tenho problema nenhum com a frutose dela. Tem gente que pergunta pra mim assim, mas eu posso comer banana todo dia? 3 vezes no dia? Pode, é banana, pode. Mas é abacate. Meia fruta. Não. Por ano, né? Sabe o que eu fico pensando em meia Eu fruta? adoro fruta. Meia fruta em dieta. Cara, o que você vai fazer com a outra metade? Eu pensava a mesma coisa, porque assim, às vezes aparecia assim, né? Sei lá, ali, uma fatia de pão com queijo e meia maçã. A maçã escurece. Cara, o que eu vou fazer com a minha maçã? Eu olhava E eu acho, e assim, ó, mais uma das funções do nutricionista é pensar que a gente não pode desperdiçar alimento. Gente, quanta gente precisa de comida? Quantas pessoas estão passando fome? Quanta gente... É uma outra discussão que você precisa ter. O que eu vou fazer com meia maçã? Vou jogar fora? Vou deixar apodrecer? Vou dar passarinho? A Vou... minha mãe comia, mas Mas enfim... nem todo mundo tem uma mãe que é louca por frutas. Exatamente. Então, assim, ó, a gente precisa pensar nisso. Então, assim, a frutose da fruta não vai ter problema. Tem um professor meu que diz assim, né, de um curso que eu fiz, que ele é maravilhoso, ele diz assim, você tem que pensar o que foi que Deus fez. Deus fez a banana doce, mas ela não é gorda. Ele fez o abacate mais gordinho com gordura, mas ele não é doce. O que é o problema é o gordo com doce. Mas daí você vai comer um abacate com açúcar. É o gordo com doce. Você vai comer bolacha recheada, é o gordo com doce. É a gordura com açúcar. Essa junção aqui não é de Deus. Então essa aqui eu vou evitar. Vou comer eventualmente. Mais ou menos. Tudo que a gente tem, tudo é mais palatável, né? Que a gente tem esse costume. Uma vez eu tava no mercado e tava um casal na minha frente. Eu até dei risada, mas sabe que eu nunca mais esqueci, isso faz anos, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque nós estávamos passando na banca do salame ali, né? Salame, bacon, e ele olhou assim pra mulher e falou assim, você reparou como o colesterol vai tentando? E aquilo me chamou a atenção, Léo. É verdade. Olha, sente o cheiro. Sente o cheiro. Como o colesterol tenta a vida da gente? Tenta. E o pior é que tenta mesmo. E a gente tem que entender também que assim, a comida tem um apelo psicológico, né? A gente, sei lá, meu pai, por exemplo, meu pai ama salame. Então assim, eu vou olhar pro salame e vou lembrar do meu pai. Eu vou lembrar que meu pai gosta de fazer churrasco. Eu vou lembrar, sabe, eu vou comer lá o pãozinho que a minha avó fazia e vou lembrar dela. Então assim, existe este apelo. A memória, a memória afetiva. E eu tenho que entender que isso também é saudável. Eu posso consumir esses alimentos de memória afetiva, mas talvez não todos os dias. Né? Talvez pra mim, como a tua filha, vamos dizer, ela é super intolerante à lactose, mas a memória afetiva dela é com um bolo de chocolate cheio de leite, ela pode consumir aquilo, de repente, eventualmente ela pode, porque aquilo vai fazer mais bem pra ela do que mal. Agora, todos os dias ela consumir, daí vai complicar. É que é o que acontece, a gente, a minha casa em si, ela é muito, a nossa família em si, ela é muito em função da comida. Né? Da cozinha, aquele de todo mundo senta junto, almoça junto. Almoço de todo mundo junto. Da gente esperar, assim, todo mundo para poder tomar um café junto, porque não é só comida, tá em volta da comida, mas a gente quer conversar, a gente quer trocar aquela ideia de domingo juntar todo mundo, assim, daqueles mesão, e um traz a maionese, o outro traz a sobremesa, o outro traz... E mesmo que você esteja numa dieta de perda de peso, talvez dentro de um planejamento o nutricionista consiga encaixar essa refeição. Porque, de novo, vai fazer mais bem para você participar daquilo do que se penalizar e dizer assim, não, tô de dieta, eu vou embora. Eu não vou. Ou vou virar de costas, vocês vão comendo aí, eu vou virar de costas e vou ficar sem comer. Vou levar minha marmita fitness. Não é já só vi muito acontecer isso, assim. E o que eu vejo é que muitas pessoas se ofendem também com isso, né? Claro. Principalmente as pessoas mais velhas, assim. Ai, nossa, ela não gosta da comida. Ainda assim, se a pessoa tem uma alergia alimentar grave, se a pessoa tem uma intolerância, legal, bacana, vó, eu preciso que é o meu, porque senão eu vou passar mal. Acho super legal, tem que fazer, sabe? Em determinados períodos, assim, né? Principalmente para quem é intolerante e alérgico, tem que fazer sempre.
Agora, assim, pra pessoa que quer perder peso, talvez será que eu consigo, num almoço de domingo, equalizar a quantidade que eu tenho que almoçar dentro da minha dieta com aquilo que tá ali. Eu consigo, a gente consegue. Porque assim, a comida de novo, fazer dieta é simples. É arroz, feijão, carne e salada. Não tem nada demais, não tem nenhum pó de plim-plim-plim que vai ali. Sim. Então eu preciso adequar as quantidades, adequar ao fazer, né? Ah, mas a minha mãe coloca muita gordura. Pois é, mas eu comer uma vez na semana. Sim. Será que vai fazer tanta diferença assim, né? Ou vai fazer mais bem para você participar dessa situação aí, desse encontro, do que ficar sem, né? Então tudo isso de novo, a balancinha lá que a gente precisa É o equilíbrio, cuidar, né? é equilíbrio. É o equilíbrio entre elas. Eu vi uma pergunta que até eu nunca parei para pensar nisso, né? As perguntas são dos alunos no geral, mas se é indicado ou não você beber líquidos enquanto você come. E quando faz exercício físico também Também. tem, mas já vou englobar as duas. Né? Na verdade, assim, durante a refeição a gente não indica o consumo de líquidos, tá? De uma maneira geral, né? Para pessoas saudáveis e tudo mais. Por quê? Se eu tomar muito líquido, eu posso diluir o ácido clorídrico que tem lá no meu estômago e dificultar um pouco mais a digestão. Mas assim, meio copo de água não vai fazer diferença nenhuma nessa digestão toda, né? Se vai te deixar a refeição mais confortável, não há problema, tá? Mas de uma maneira geral não é indicado. Para quem tem situações especiais, tipo problemas de estômago, gastrite, esofagite, alguma coisa assim, a gente realmente contraindica de qualquer forma. Quando você está fazendo uma dieta de perda de peso, por exemplo, talvez colocar um suco muito inocente, né? Que daí a gente entra naquele caldo da frutose. Durante o almoço eu posso elevar muito a minha quantidade calórica da dieta e aí sim não ter o resultado esperado, né? E você diz assim, daí é frustrante, porque você fala assim, eu fiz tudo certinho a semana inteira, eu só tomei meio copo de suco na refeição. Pois é, mas esse meio copo de suco extrapolou a quantidade calórica do período e aí talvez a gente tenha, junto com aquela saidinha ali, eventual, a gente não tenha conseguido o objetivo que a gente queria. Então, assim, para quem quer perder peso, talvez não seja legal o suco, pode tomar um pouquinho de água. Para quem no dia a dia quer tomar um pouquinho de suco, um pouquinho de água também não vai fazer diferença, porque não dá para tomar 1 litro de água durante a refeição. Pode, não, ia falar da atividade física. Essa questão dos sucos, o suco de polpa, ele é saudável? O de polpa é saudável, o problema é o açúcar que a gente coloca junto, né? Então, quanto menos açúcar, melhor. E a ideia, assim, do tirar o açúcar é que a gente precisa acostumar o nosso paladar com o real sabor das coisas, né? Então, isso eu bato bastante, assim, no consultório. O café é amargo. Mas ele fica muito amargo, então vamos trocar por um chá. Porque talvez o café não seja para o seu paladar. Dá pra fazer um café mais fraco? Dá pra fazer um café mais fraco? Vai colocar 5 colheres de café. Exato, sabe? Né? Então dá pra gente ir trocando essas situações. O suco da fruta, sei lá, da laranja, ele não é tão doce, ele vai ser um pouco mais azedo, um pouco mais ácido, enfim, né? Então a gente trabalha bastante essa questão de percepção de paladar. A polpa não é ruim. O suco ruim vai ser aquele suco de caixinha, que não é suco, né? Ele é néctar de suco, tem os outros que são suco industrializado, né? Que daí bebida, refresco, esses aí não são legais. E assim, você não pode tomar o líquido durante a refeição e após a refeição, quanto tempo depois? Meia hora, 40 minutos depois dá pra tomar. E o legal é a gente pensar sempre que assim, quando eu tô num tratamento, por exemplo, até quando eu quero perder peso, ou num tratamento de estômago, ou assim, de intestino, para melhorar essa absorção de nutriente, o café depois do almoço também pode ser prejudicial nessa absorção de nutrientes. Então, tem que dar uma esperadinha, assim, 30, 40 minutos, 1 hora, aí você pode tomar de novo, tá? Mesmo o cafezinho que seja pequenininho, tá? E aí, para quem tem problema estomacal, um pouquinho mais, talvez, mais de 1 hora. Aí tem problema estomacal, eu tomo uma garrafa dessa para almoço. Melhor esperar um pouquinho. Melhor esperar um pouquinho, você vai ver que é melhor, né? Estou aqui analisando, né? Porque, gente, é uma coisa muito comum. Eu tomo água o tempo inteiro. E vai. E vai indo. Não, tenta dar uma diminuída na comida, que você vai ver que a tua digestão vai ficar muito melhor. Sabe quando a gente come e fica estufado, parece que ele não vai, não volta, e dá um pouco de gases, e barulho na barriga e tal. O líquido pode estar influenciando bastante. Então tira um pouquinho do líquido, espera, né? Depois que comeu, deve lá, toma o que você quer tomar, tá? Que melhora bem. E durante a atividade física é ideal que se tome, né? Até porque a gente sua bastante. É necessário, né? E essa hidratação que eu faço durante a atividade física não conta pra minha hidratação total do dia. Você vai gastar, né? Exato, você só tá repondo aquilo que você tá suando. E eu amo café.
Adoro café, não tiro o café da minha refeição. Daí eu gosto de café bem forte com leite. Daí eu colocava açúcar, mas daí eu falei, não, muita gordice ficar colocando açúcar aqui no café. Daí eu troquei pelo Adocil. Colocava 14, 16 gotas de Adocil. Faz diferença? Eu vou te dizer que assim, ó, o adoçante, dependendo da substância que ele vai ser tão ruim ou pior que o açúcar. Tá? Aí o que eu digo pro paciente assim? Eu digo pro paciente assim, olha, diminua o açúcar, mas não consuma o adoçante. Tá? Então vamos tentar diminuir mais esse açúcar e trabalhar aquela história do paladar, né? Pra eu entender que o café Você já realmente tem tomou esse café gosto. com leite? Ou café Sem até açúcar. mesmo, né? Já. Então, Você não E você gostou? gosta? Não, eu consigo tomar. Toma uma Eu semana sei que você também. vai acostumar e você vai gostar. o que geralmente eu ensino o paciente é assim, eu coloco uma colher de sopa, vamos dizer assim, no meu café de açúcar. Então assim, amanhã você vai colocar meia, depois de amanhã você vai colocar um quarto, depois de 3 dias você vai colocar só uma pontinha, depois de 3 dias você vai tentar tomar sem nada. Por quê? Porque o adoçante, você pensa comigo que assim, um dos problemas dele, ele pode ser hepatotóxico, ele pode ser neurotóxico, tá? Então ele pode dar problema neuronal, pode dar problema no fígado. E ele, a tua digestão começa na língua. Então quando você coloca o café com leite, ou só o café, com adoçante na língua, a língua percebe o sabor doce e manda uma mensagem lá, libera insulina. Tá vindo um negócio doce pra caramba aí, açúcar pra caramba. Chega lá no estômago, cadê o açúcar? Cadê esta quantidade de açúcar que eu programei lá por conta do sabor? Não tem. Isso gera um estresse metabólico. Eu acabo liberando mais cortisol do que eu deveria para poder baixar essa insulina. E aí eu acabo tendo uma preferência por comer doce depois do almoço, porque eu tomei um café grandão lá com bastante adoçante de manhã. Tá? Então geralmente a gente vê. E geralmente em mulheres, principalmente, a gente vê o café com adoçante de manhã, né? Ou até depois do almoço. E aí 5, 6 da tarde, aquela compulsão absurda por carboidrato doce. Meu Deus, eu preciso chegar em casa comer um pão com doce, porque parece que eu vou morrer, sabe? Por conta dessa oscilação hormonal que a gente faz só por causa do adoçante da manhã. Então a ideia é assim, consumir menos açúcar possível. Então, deixa o adoçante de lado e vai diminuindo, tentando trabalhar o teu paladar para melhorar. E a hora que a gente consegue efetivamente tirar o açúcar do café é outra vida. Você não tolera mais o café doce. Você percebe assim, fala, cara, o café tem um gosto muito melhor do que o adoçado. Não, eu consigo tomar assim. Só não consigo tomar sem leite. Sem leite eu não gosto. Tome com leite e aí tome com leite sem açúcar. Uma coisa que eu escuto muito e às vezes acaba dando um problema maior, não sei se dá para chamar dessa forma, que seria uma gestação, né? O hormônios em si, ele influencia no peso? Influencia, com certeza. Os hormônios são os maestros da nossa orquestra. Vamos pensar assim. Se eu tiver uma oscilação hormonal diferente como essa que eu falei, insulina, cortisol e tal, durante o dia, eu vou ter um comportamento por conta dessa oscilação diferenciado no final da tarde, e isso vai me levar a consumir alimentos mais calóricos e aí eu vou acabar engordando. E as disfunções hormonais têm por característica o aumento de peso. O que a gente precisa pensar? Que a partir do momento que eu tenho uma disfunção hormonal que me trouxe uma quantidade maior de peso, eu arrumando essa disfunção, meu peso não vai cair sozinho. O peso é seu. Né? Eu arrumei a disfunção, a partir de agora vamos trabalhar para perder esse peso. É isso que a gente tem que pensar. Geralmente a gente escuta muito assim, eu tenho hipotireoidismo, então agora eu vou tratar e vou perder peso. Não, você vai tratar, vai estabilizar a sua tireoide e agora você vai ter condições de ter o efeito do que você está fazendo acontecendo. Então eu vou fazer atividade física e dieta e vou ter o efeito disso. Se eu estou com a tireoide muito bagunçada, por exemplo, eu vou fazer dieta e atividade física e nada vai acontecer. Né? Então a gente tem que estabilizar para conseguir. O hormônio manda em tudo, tá? Fome, saciedade, tudo através do hormônio. Que a gente escuta muito, por exemplo, e é uma coisa que me preocupa, também pela falta de conhecimento, mas a gente tem também, tá entre a lista, gente com ginecologista. Nós temos lá, é a primeira, se não viu, volta e vê. As meninas, principalmente, né, com medo ou não querem tomar a pílula anticoncepcional, né, por causa, porque engorda, porque acaba com o meu corpo, porque, né? Não engorda. Por mais que ela não engorde, ela pode atrapalhar, por exemplo, se você quer
emagrecer ou algo assim? Ela pode dificultar. Pode dificultar. Ela pode dificultar. Depende assim. Isso acontecia muito mais antigamente, vamos dizer assim, há 15, 20 anos atrás, que a gente tinha pílulas. A gente não tinha pílulas anticoncepcionais tão modernas como a gente tem agora. O anticoncepcional, ele é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu preciso entender que talvez eu tenho uma paciente que ela precisou começar a tomar anticoncepcional muito novinha, porque assim que ela menstruou, o rosto dela encheu de espinha. E com o uso do anticoncepcional, zerou. Tá? Então, assim, qual é o risco-benefício? Será que, então, assim, vale o risco usar para ela? Vale. Porque isso pode impactar em autoestima, pode impactar em várias outras coisas. Então, para ela, o risco vale a pena. Ah, essa menina tem uma vida sexual ativa, ela precisa, então, se cuidar. Então, assim, o risco vale? Vale, o risco vale. Então, a gente precisa cuidar, então, com os excessos, para que esse pequeno risco aqui não contribua para um ganho de peso, por exemplo. O anticoncepcional ou qualquer medicamento, ele não vai fazer o ganho de peso sozinho. A gente tem lá o estilo de vida sempre como o grande responsável por isso. Então, se eu tomar anticoncepcional e continuar com o estilo de vida ruim, comendo mal, sem atividade física, sem dormir bem, eu vou ganhar peso, fatalmente. Né? Muito provavelmente. Ah, não, eu vou tomar anticoncepcional e eu tenho uma vida bem regrada. Faço atividade física, como bem, durmo bem. Não vai fazer diferença nenhuma. Pode ter um probleminha e tal, mas assim, é um mal que eu acho necessário. Principalmente aí numa fase de vida que a gente tem que cuidar com gravidez indesejada e tudo mais, né? Eu vou perguntar, rindo já, mas eu vou perguntar. Tem como emagrecer apenas pela alimentação? Tem. Eu vou te dizer que assim, emagrecer, se eu for levar o pé da letra, é perder peso. Baixar Sim. o peso na balança, tá? Eu posso baixar o peso na balança só com alimentação, tranquilamente. Mas aí, o que eu sempre peço para o paciente assim, faça uma reflexão. Será que eu quero perder peso de qualquer maneira? Ou seja, perder massa magra, perder gordura, perder qualquer coisa? Será que o resultado que eu vou ver no espelho vai me agradar? Porque quando eu perco peso, eu perco volume, a minha pele continua do mesmo tanto, eu vou ganhar um pouco de flacidez. Será que isso vai ficar bom? Ou não era melhor eu juntar à alimentação, né, ao controle da alimentação, uma atividade física que vai me dar um tônus muscular melhor, que eu vou conseguir preencher essa pele de baixo ali, né, embaixo da pele, e vou ter uma pele um pouco mais bonita e não com flacidez como eu teria só na perda de peso. É possível. Eu não posso por algum motivo fazer atividade física, preciso perder peso. Legal, vou fazer uma dieta mais restrita, porque eu não tenho um gasto tão alto, né? E aí eu consigo perder peso também. Mas talvez o indicado seja pensar nessa parte estética, né, se a gente for falar, na atividade física junto. Mas dá. E pra quem segue, tipo, dietas como as pessoas veganas, por exemplo, como é que elas podem fazer uma reposição daquilo que elas não comem na alimentação delas? Tem, sim. Os veganos, eles não comem carne de nenhum tipo, né? E assim, nada de origem animal. Tem os veganos mais estritos, tem ovo lacto vegetariano, tem várias opções, né? Então, assim, a gente tem proteínas de origem animal, de origem vegetal, que a gente inclui nessa alimentação. Tem suplementos que a gente pode dar. E geralmente os veganos têm que fazer suplementação de vitamina B12. Porque a vitamina B12 eu acho só na carne de gado. Então, se eu não tenho B12, não tenho consumo, né? Eu preciso aí, então, fazer essa suplementação. Então, é por esse motivo aí que a gente precisa cuidar dos veganos, né? E assim, tem cogumelo, tem proteína vegetal, a pessoa que toma leite pode consumir iogurte, pode consumir o próprio whey protein, tem aminoácidos que a gente faz, a proteína é uma grande carreirinha de aminoácidos, né? A gente tem suplementos de pozinho assim que são aminoácidos, então existe essa possibilidade de suplementação bem tranquila. Assim. Hoje é bem fácil de achar, de conseguir levar uma vida normal com o veganismo, né? Pois é, eu tinha feito aquela pergunta antes, né, do qual alimento de tirar. Daí tem outra aqui, qual que é indispensável para qualquer pessoa? Indispensável, um alimento, um só, não existe um indispensável, existe um conjunto, eu acho, né, de indispensável, né? Eu talvez te falaria que, assim, indispensável, uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar na cabeça para sempre, é que o alimento precisa ser sempre o mais natural possível, tá? Então, assim, não tem um que seja específico, assim, o ovo, talvez, tá? Eu colocaria como um alimento democrático, né, que a gente consegue
achar com facilidade, mas aí a gente coloca outro para você. Mas assim, o ovo talvez seja um alimento muito simples da gente colocar como, não indispensável, mas uma fonte fácil aí de proteína, de algumas minerais, vitaminas que são bem interessantes. Mas de uma maneira geral, o contexto talvez seja o mais importante do que um único alimento. Então, o contexto é uma alimentação mais natural possível, né? Ninguém quer virar só comer mato e salada, não é isso. Mas pensar sempre que, assim, quanto menos embalagem eu tiver, quanto mais casca eu tiver, melhor. Então, assim, descascar mais e desembalar menos, né? Essa é uma outra frasinha que a gente usa bastante. Talvez essa seria a ideia. No ovo é normal, tipo, ele pesar no estômago, porque eu não como justamente porque ele me pesa, me deixa, por mais que eu coma pouco. Ele é uma proteína, né? Então ele é um pouquinho mais difícil de digerir. O que geralmente a gente indica para as pessoas que têm essa dificuldade é não fazer o ovo cozido. Fazer o ovo ou mexido, ou então frito, e daí picotar bem, né? Para ver se ele vai um pouquinho melhor. Geralmente o ovo cozido é um pouco mais difícil mesmo de comer. Pra mim fica bem... Porque ele aglutina muito as proteínas, aí é mais difícil de digerir. Então, aí que a gente chama de técnica dietética, né? Vai lá, faz ele bem batidinho, alguma coisa assim que melhora um pouco. E a obesidade, ela é uma questão genética? Ela pode ser uma questão genética também, mas ela é ambiental. Ela é, acho que assim, posso dizer 30% genética e 70% ambiental. Eu falei para eles também em apresentação que assim, a gente pode ter o gene, a gente pode carregar esse gene. A gente é 50% do pai e 50% da mãe. Então eu posso ter o gene da obesidade vindo da minha mãe, da minha avó, de quem quer que seja. Mas eu só vou expressar esse gene se o meu ambiente for favorável a isso. E aí o ambiente a gente fala de novo, estilo de vida. Então assim, se o meu estilo de vida for favorável à obesidade, ao aparecimento, né, da obesidade, ele vai acontecer. Agora, se eu tenho o gene e não faço, né, eu não dou o start nele, ele pode ficar quietinho ali. É por isso que é tão comum ver, por exemplo, pais obesos, filhos obesos. Lembram das aulas de sociologia e identidade cultural? Exatamente. Tudo que é feito com frequência acaba se tornando normal e acaba você fazendo sem perceber. Isso. E aí lembram disso? E aí a gente fala o quê? Eu sou obeso porque meu pai é obeso. Eu tenho colesterol alto porque meu pai também tem colesterol alto. Mas será que o seu ambiente não está favorecendo todo esse crescimento, né? Será que seu pai também não vem, a gente não pode culpar, né? Mas assim, seu pai não vem também de um ambiente que favorece isso, que trouxe isso, e toda essa cultura vem trazendo, e vem vindo de trenzinho, né? Em relação a distúrbios alimentares, qual seria o tratamento, assim, né? No que você consegue auxiliar? Porque lógico a gente sabe que um distúrbio muito grave não é só tratado com alimentação, né? Não. Precisa de todo um acompanhamento, uma rede de apoio, né? Assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar, assim, que distúrbio alimentar, ele é tratado de uma forma multidisciplinar. Então, assim, a pessoa precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, às vezes com medicamento, às vezes não, mas tem que fazer essas consultas. E tem também o acompanhamento de nutricionista e talvez de uma pessoa para atividade física. O nutricionista, nesse momento, ele vai trabalhar mais como um conscientizador, né? Como se fosse um professor mesmo, ensinando para a pessoa, por exemplo, que o carboidrato que eu consumo, 60%, ele é para atividade cerebral, então não precisa ter medo de consumir um pão, um arroz, um macarrão, que aquela quantidade de alimento prescrita para ela na dieta, para ele, né? Na dieta, ela está abaixo daquilo que ela precisa para manter o peso que ela tem hoje, então ela não vai ganhar peso, que o gasto energético que ela vai ter com uma atividade física é tanto, as calorias, então, da alimentação é tanto, que comer eventualmente um docinho, alguma coisinha não vai estragar, sabe? Ensinar mais a pessoa a conseguir se relacionar de novo com a alimentação. E aí, neste ensinamento, a gente coloca, então, essas questões aí de quantidade, de tipo, de qual preferir, de como fazer. E aí, porque assim, geralmente as emoções estão muito atreladas, né, ao alimento. E isso vem, talvez, desde quando a pessoa estivesse na barriga da mãe, ou lá naqueles primeiros 1000 dias de vida também, né? De como foi as consequências daquele hábito daquela época. Então, a pessoa precisa ressignificar tudo isso, trabalhar toda essa parte, fazer todo um trabalho psicológico com isso, para conseguir enxergar o alimento como um benefício, não como um vilão, né? Independente se seja um vilão para me entupir quando eu tenho uma compulsão alimentar, ou um vilão que eu tenho que ir lá vomitar, ou de repente deixar de comer porque senão vou engordar, né? Eu preciso entender que meu corpo funciona daquilo, né? E que eu preciso fazer isso mais vezes ao dia. Então é um trabalho bem extenso, né? Mas é um trabalho mais de conscientização, assim, de ensinamento mesmo, né? Para conseguir entender o que aquilo, qual é a
a consequência de eu comer isso, o que eu sinto quando eu como aquilo, como que eu faço aqui. Às vezes existem situações que tem que excluir algum tipo de alimento, pedir para a pessoa não ter em casa no início para não gerar uma nova compulsão, alguma coisa assim, mas é um trabalho bem longo aí que é legal de fazer, sabe? Porque a pessoa tem que conseguir, né? É um desafio grande. E aí com muita conversa, muito atendimento, peso, medida, porque geralmente a pessoa está muito preocupada com o seu estado físico, né? Então a gente vai trabalhando dessa forma. E qual que é a maior dificuldade de ser nutricionista? Não sei. Na verdade, a maior dificuldade em ser nutricionista, eu acho que é a internet. A internet veio, principalmente na pandemia aí, assim, ela já vem há muito tempo, né, trabalhando, trazendo muitas informações de um jeito muito fácil, né, de um jeito muito rápido e prático. Só que acontece que na internet a gente não tem talvez a verificação do profissional, né? Então, assim, todo mundo é especialista em alguma coisa. Da pandemia para cá, tá todo mundo vendendo algum curso, algum e-book, alguma coisa, que ele é especialista no cheesecake, que ele é especialista Os aplicativos mesmo ali, calóricos. o aplicativo, por exemplo, assim, para uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, talvez não seja legal usar, sabe? Uma pessoa que é bem orientada, que precisa, de repente, num almoço de domingo, cuidar das calorias, talvez seja legal usar, sabe? Então, assim, existem usos legais aí desses aplicativos. Mas o que eu digo assim, é da pessoa chegar a falar, a gente tem uma blogueira, vamos dizer assim, fitness, né? Que ficou famosa aí esses tempos atrás. E aí ela colocou assim, esses dias, a gente tem uns, agora meio moda fazer os reacts, né? Que eles dizem dos vídeos, né? Então assim, fica o vídeo passando ali e a pessoa comentando, né? E aí o marido da Ivete Sangalo, que é nutricionista, comentou então o vídeo dela. Então ela colocando assim, eu vou passar uma receita pra vocês, e ela é super radical, daquelas que corta carboidrato, e nem nutricionista ela sabe? Então por isso que a internet talvez seja o maior desafio. E aí ela passando, porque daí você faz assim, leite condensado, chocolate, não sei, gostou? E isso vai te trazer problema no coração, diabetes, não sei o quê, fazendo um terrorismo em cima de uma sobremesa. E aí eu te digo assim, esse é o maior problema que a gente tem, porque a gente está criando uma leva de pessoas doentes, que não conseguem se relacionar com uma comida. Nós tivemos um caso agora, né, de uma dessas blogueiras, né, que tinha uma alimentação onde era só alimentos crus, muito restrito, né, e ela acabou morrendo, e segundo, né, informações dos próprios médicos, ela morreu devido à fome. Isso mesmo. Ela morreu de fome. Então, assim, não é tudo para todo mundo, sabe? É isso, por isso que a gente gosta de falar assim, é individual. Pode ser que para você eu te dê, sei lá, 300 gramas de arroz. Pode ser que para você eu não te dê arroz, mas te dê 400 gramas de batata. Mas por que ela está comendo 400 gramas de batata e está emagrecendo, eu estou comendo 300 de arroz? Porque vocês são diferentes, o objetivo de vocês é diferente, o gasto de vocês é diferente. Então eu não posso achar que é tudo para todo mundo de uma maneira geral. Eu vi esses dias, até o meu marido me mandou no Instagram, uma nutricionista também. E daí a gente fica assim, ai Jesus amado. Que ela estava comparando a farelo de aveia com aquele cereal Nescau Ball, sabe? Dizendo assim, olha, o Nescau Ball ele tem em tantas gramas menos calorias do que em tantas gramas de aveia. Pois é, legal, mas o Nescau Ball tem um negócio chamado corante caramelo 4, que é a substância mais cancerígena do mundo que está na Coca-Cola. Você vai comer então o Nescau Ball? Será que depois que eu comer o Nescau Ball, eu vou ter a mesma sensação de saciedade de eu consumir a mesma quantidade de aveia? Não vou. Depois que eu digerir essa aveia, será que o meu intestino vai ficar mais feliz com a aveia ou com o Nescau Ball? Mas o Nescau Ball tem mais fibras? Mas pouco me importa, ele continua tendo um monte de tranqueira. Tem cereal maltado, ele tem açúcar, ele tem um monte de coisa, a aveia não? Entende? Então assim, é menos embalagem, mais casca, mais coisa natural, é isso que a gente precisa pensar, do que somente caloria e quantidade de fibra disso, daquilo. Não, eu preciso saber, depois da minha digestão, o que vai acontecer. Né? E aí, assim, essa desinformação de internet que é muito ruim. Porque a pessoa diz assim, agora eu vou começar no Nescau Ball. Nossa, tem menos caloria, é mais gostoso. Real, é mais gostoso, também acho. Mas não dá para sempre. Né? Então, a desinformação que vem com a internet, com esses especialistas, né, que não levam em consideração o momento que a pessoa está vivendo, a briga que a pessoa está lutando aquele dia, né? E aí eu pego um adolescente, talvez, que esteja com a autoestima muito baixa, e fala um monte de asneira, e isso vai acabar impactando na autoestima dele.
Ele vai dizer, como que eu não consigo comer só quando eu tenho fome? Meu Deus do céu, a fulana disse que é só comer quando eu tenho fome que eu vou emagrecer. Só fazer jejum de 72 horas? Ai, Cara, jejum não. intermitente, Exato. Não é assim, não é para todo mundo. Eu vou te dizer que para mim o jejum não funciona. Eu posso estar em jejum e aí depois, na hora que for comer, eu vou comer até o pé da mesa. Exato. Então, assim, será que fazer jejum funciona para todo mundo? Não funciona. Então, eu preciso ser crítico ao filtrar as informações. Então, a internet é um grande problema, ela veio para ajudar muita coisa, a gente atinge milhares de pessoas do país inteiro, o mundo inteiro através da internet, né, com a informação que a gente dá. Mas a gente também tem que pensar que a gente tem responsabilidade sobre isso e tem que ser muito crítico para conseguir entender a informação que a gente está recebendo ali na internet, né? O ideal é procurar um profissional e depois complementar, né? Exato. Com essas informações, né? Que assim você já tem um norte, né? Exatamente, já tem um norte. E é legal sempre, assim, o que você acha? Porque assim, existem pessoas que vão achar melhor uma linha, outras pessoas que vão outra. Dentro da nutrição, da medicina, a gente tem linhas de pensamento muito diferentes, né? Mas você tem que se identificar com a abordagem daquele profissional, principalmente. Porque assim, o nutricionista, por mais que a gente fale que depois de tanto tempo a pessoa vai ser seu próprio nutricionista, ele vai te acompanhar por um bom tempo. Você vai começar a ver o nutricionista, pelo menos lá comigo, a cada 40 dias, a cada 60 dias, a cada 90 dias, e a gente vai aumentando esse espaço. Mas a gente vai um ano pelo menos junto, né? Dependendo do seu objetivo. Ou vai mais, ou vai 2, 3, 5 anos, depende, né? Então, cada um é diferente, cada resposta é diferente. 1.200 calorias para ela é uma coisa, 1.200 para você é outra. Então, eu não posso esperar o resultado igual de todo mundo, né? Não posso querer ter o resultado igual de todo mundo. Então, eu preciso entender que, assim, é um acompanhamento maior e por isso eu preciso me identificar. Se eu não tiver empatia, se eu não me identificar com aquele profissional, não vai funcionar. Não vai funcionar. A mesma coisa quando eu for num médico. Se eu olhar para não gostei, a nutricionista é igual. Eu tenho que olhar e gostar da abordagem dela, gostar do que ela fala, gostar do jeito que ela trata, do jeito que ela faz, qual é a abordagem dela, e geralmente assim, fazendo uma vírgula. O que eu recebo no consultório hoje, da maior parte dos pacientes, eles saem com o cardápio comendo mais do que eles chegaram, para emagrecer. E aí eles dizem, meu Deus, mas como assim? Pois é, mas você vai emagrecer assim, confia no processo. Eu não vou te dar uma dieta restrita para você ficar doente e magro, mas eu vou te dar uma dieta que seja suficiente para você emagrecer com qualidade. E esse peso não vai voltar mais. Porque se eu perco muito rápido, sem qualidade... Isso, né? Engorda, emagrece. Exato. Então, assim, a gente precisa estar conectado com aquele profissional, né? Para conseguir fazer o negócio funcionar. E acreditar naquele trabalho que ele está fazendo. Fazer a minha parte em casa, né? Claro. E aí estar conectado. Porque senão não funciona. Porque a gente tem um longo período aí pela frente, né? Geralmente. Pois é. E é muito caro? Depende. Depende. É acessível? É acessível, assim, ó. Eu acho que é acessível. Talvez, assim, a gente tenha custos muito altos, né? Mas eu acho que é acessível até porque, assim, eu vou te dizer do jeito que eu trabalho. Você faz uma consulta comigo hoje, paga a consulta e você tem um retorno daqui a 45, 60 dias. E aí, depois desse retorno você vai fazer mais 45, 60 dias, e aí que você vai pagar de novo, né? Então, essa consulta se dilui num período. E eu preciso pensar que, assim, a minha qualidade de vida, claro que tem pacientes que precisam ser acompanhados mais de perto, que aí talvez tenha um custo maior, mas eles têm necessidades especiais, que talvez tenham uma doença, alguma condição que precise. Mas a pessoa que quer uma alimentação saudável, que quer um acompanhamento, seja por perda de peso ou alguma coisa assim, ela precisa pensar que isso é um investimento. Que eu estou investindo na minha saúde, que eu vou economizar lá na frente, talvez com medicamento. E uma coisa que eu sempre falo, que eu falei para vocês também em sala, né, lá na palestrinha, é que a gente precisa pensar num estilo de vida condizente. Então, assim, eu preciso ter atividade física, sempre eu vou sempre pedir para o paciente, vai fazer atividade física de força, porque eu quero ter força para levantar de uma cadeira quando eu for mais velho. E tudo que eu construo agora na minha adolescência, ou quanto mais cedo possível, ele é mais sedimentado e vai para o resto da vida. É muito mais fácil para o resto da vida, né? Então, eu preciso entender que a atividade física é alguma coisa, assim, um ponto muito importante. E aí, a minha alimentação, atrelada a esse estilo de vida, ela balanceada, atrelada a estilo de vida condizente, legal, eu vou ter uma longevidade maior, vou economizar dinheiro em remédio, médico e tudo mais, né? Eu consigo evitar grandes problemas lá na frente tendo uma alimentação saudável agora. Então, eu diria que é um investimento, tá? E aí, talvez você consiga diluir isso nos meses, né, subsequentes aí. Mas vale a pena.
Eu não posso ser suspeita, mas eu acho que vale a pena sim. E lembrando que também, né, gente, quem tem algum problema de saúde tem acompanhamento, né, Pelo SUS gratuito também, pelo SUS, tem né? também. Ah, lá você não pode escolher, mas enfim, são escolhas que a gente faz na vida, né? São assim. possibilidades, né? Existe a possibilidade também no SUS, sim, é bem atendido também aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, o SUS funciona muito bem. E a gente consegue ter sim um acompanhamento legal, assim, não é problema não. Ok, então. E é isso, povo. O que vocês pensam sobre isso, né? Aqui na nossa escola a gente já sabe mais ou menos como que tá, né? Pelas questões, pelos depoimentos, que foram bastante questões mesmo. Ainda bem que a gente reduziu um pouco, mas a gente vê que são dúvidas frequentes, né? Na rotina. Mas e vocês? Já foram um nutricionista? Conhecem? Nunca foram? Acham que é frescura? Que é gente mimizenta? Que só vai por causa estética? Como que funciona aí pra vocês? Repensem, reflitam o que vocês estão dispostos a abrir mão para viver bem e feliz, né? Deixamos aí a reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre, qualquer coisa é só. Agradeço também os meus queridos e amados alunos, a nossa companheira que está ali incansavelmente segurando esse celular como nunca. Musculação pra quê? Trabalha comigo. Mas não vamos fazer um projeto comigo, eu vou dar jeito. Gente, daqui a pouco a gente volta com mais um profissional, vai ter bastante coisa nesses próximos dias aí. Beleza? Até!